Fazer a leitura da palavra, nós vamos ler o capítulo 2 de Tito. Paulo escreveu uma epístola a Tito. E o capítulo 2 tem uns versículos aqui bem interessantes, meus irmãos, que repetiam muito. Uma forma de exortação no versículo 8, vocês vão ver depois, que faz parte daquele afunilamento. A palavra começa a dar uma peneirada, reduzida, meio onde a gente entra já deixando todas as arestas começam a ser reparadas e o aperfeiçoamento começa então a entrar em nossas vidas de uma maneira a usar no nosso dia a dia. Porque às vezes as pessoas dizem, mas a Bíblia não ensina tudo e mais um pouco. Então nesses livros, nessas epístolas de Paulo, está tudo ali bem definido. Principalmente costumes ao povo gentil. Amém. Então, capítulo 2 da Epístola de Tito, que vai do versículo 1 ao 10, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Feche teus olhos, vamos falar com o autor dessa escritura. Altíssimo Deus, soberano Pai, aqui estamos nós, Senhor, outra vez reunidos em Teu nome, como o Senhor assim falou na Escritura, que se nós estivéssemos, ou se houvessem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria. E nós estamos reunidos em Seu nome, Senhor, porque não temos nenhum nome, nenhum outro nome pelo qual estejamos reunidos, a não ser pelo Seu santo e bendito nome. Agora, Senhor, nós lemos essas partes, pequena parcela das Escrituras Sagradas, que é a Tua Palavra, meu Deus, e peço que o Senhor venha nos ensinar nessa noite, porque se nós tentarmos entender ou interpretar, Senhor, estaremos muito longe da Tua perfeita vontade. Mas, Senhor, eu rogo a Ti que o Espírito Santo, Consolador, a unção verdadeira, venha agora, Senhor, nos ensinar, interpretar a Sua palavra, a fim de que possamos nos alimentarmos de Ti. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou tentar ser breve com os irmãos, porque a gente sempre tem passado um pouquinho. Onde está quentinho aqui. Graças a Deus por isso. Amém? Sei que as chuvas vão continuar ainda, né? Mas amém. Temos que aproveitar bem esse tempo chuvoso aí, irmãos, setembro, porque se deu bastante frio nesse inverno. Isso eu digo por experiência de mais de 50 invernos. Se deu bastante chuva e bastante frio em um ano, o verão é escaldante.
Então, aproveitando bem essas chuvinhas, aproveitando bem esses friozinhos, né? Não reclame, só agradeça a Deus. Graças a Deus. Amém? E comece a agradecer, até porque, irmão, para que nesse verão, amém, Deus te dê condição de fazer aquilo que você quer. E te dê sanidade mental para enxergar só o que é bom. Em tudo tem coisa ruim, tudo tem dificuldade. Em tudo, se você quiser achar erro, você vai achar. Pode pegar um lençol recém-lavado da máquina. Se quiser achar um erro, uma sujeira nele, você vai achar. Pode ter certeza. Já é assim com as bactérias, né? Não existe o que elimine 100% de bactérias. E se existir, nos fará mal, porque nós também somos feitos de bactéria, então nós precisamos de bactéria, então não pode existir nada que limpe completamente, porque nós precisamos de bactérias boas no nosso organismo. Então, assim, o lençol pode sair da máquina, se você quiser achar erro, você vai achar erro. Mas então não olhe a sujeira, não olhe as coisas ruins, olhe só as coisas boas. Se teu irmão falhou, ajude ele em oração, dê um aperto de mão, dê um abraço, porque isso está sumindo da humanidade. Fale uma palavra agradável. Não tenha razão. Eu vivo a minha vida inteira, 50 e poucos anos, e todo esse tempo eu vejo as pessoas que mais se dão mal, vivem mal, que vivem uma vida terrível, que vivem a vida que não é a vida que eles queriam viver, são as pessoas que têm muita razão. Tem razão de xingar, tem razão de falar, tem razão. Não tenha. Não tem razão. A nossa única razão é adorar a Deus e agradecer. Também foi dito por uma outra pessoa, uma outra irmã, Deus está tratando com fulano. Deus está tratando. Não. Veio uma profeta e disse agora que teve que se humilhar, né? Porque agora Deus está tratando com ela, o momento de se humilhar e enxergar a obra de Deus na vida deles. Então, Deus está agindo lá para eles se humilhar. Meu Deus, para que chegar nesse ponto? Não dá para se humilhar antes? Não dá para descer antes? Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Ele não esperava a coisa ficar ruim para adorar a Deus. Ele não esperava. Ele ia antes. Você está entendendo? O único rei que tirava as roupas reais e botava a roupa de saco se jogava na cinza. Por isso que era segundo o coração de Deus. Está vendo? Então, o que eu preciso para que Deus chame a minha atenção, que eu me volte para Ele? Que eu abra os olhos. É só isso. É só abrir os olhos e eu já estou adorando, agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E é isso. Amém? Esse é o segredo da vida. Em tudo dai graças. Em tudo, em tudo. Amém. Mas vamos aqui para a Escritura. Tito 2, versículo 1, começando aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmão, infelizmente, tudo que eu leio, todas as Escrituras me levam a esse modelo falso, essa fraude chamada cristianismo, essa fraude chamada evangelho moderno, evangelho das benesses, das bênçãos, da unção, esse evangelho esquisito. Tudo me leva a falar sobre isso. Amém? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo está explicando então aqui a Tito, por inspiração divina, que ele não deve falar o que ele quer falar. Não, o pregador não deve falar o que ele quer falar, ele tem que falar o que convém à sã doutrina, que é a palavra. Vocês vão ler lá em Hebreus 13:7, que observa a sua maneira de viver, obedece o teu pastor que te falou a palavra, para que não aconteça como eu tenho contado esse testemunho, já falei em diversas vezes, que num evento muçulmano ou religioso, de religiões, a menina se levantou lá, uma cristã, e quis então acusar o pessoal islâmico, né,
o islamismo, falar contra aquele líder, dizendo que eles tratavam de uma religião pacificadora. Ele estava falando de uma religião pacificadora, mas, no entanto, tinha seus seguidores que explodiam avião, explodiam bomba no corpo e fazia acontecer. E aquele homem não refutou aquilo, ele não disse que isso não acontecia, mas, porém, ele falou uma coisa muito séria, que ela se colocou como cristã, e ele disse: pois é engraçado, vocês são cristãos, se dizem cristão por causa de Jesus Cristo, mas vocês não obedecem nada do que ele mandou vocês fazerem. E aí você pega o cristianismo de hoje, você vai ver que realmente não obedecem nada do que ele mandou. Que coisa, como são cristãos? Por quê? Porque esse cristianismo que nós hoje temos acesso e conhecemos, esse cristianismo não foi nunca esses apóstolos que pregaram ou se autoproclamaram ou se denominaram cristãos. Nunca. Quem os chamou de cristão foi Nero. E não foi uma coisa bonita, não foi uma coisa boa, oh, que boa essa religião cristã. Não. Quando estava acusando eles por um crime que ele, Nero, havia cometido, acusou aquele povo. Que povo é? Os cristãos, os que criam no Cristo. Aquilo foi uma acusação. Aí, 200 e poucos anos depois, o Constantino, quando o Império Romano já estava dividido, ele tinha 2 irmãos, então eles também tinham direito ao império, por herança, e ele foi lá e os matou, tomou o império, e viu que no império tinha que pagar as pessoas para manter o poder do império, né? O poder bélico, guerra, armamento. E nesta coisa de cristianismo, as pessoas pagavam para estar lá, até morriam por aquilo ali, por aquela causa. Então ele tomou aquele cristianismo para si. Mas só que ele fez exatamente o que Paulo disse. Falou que convém a doutrina. Não, ele não trouxe nada que fosse conveniente à sã doutrina. Não. Ele trouxe a deusa Diana e pegou a Maria, mãe de Jesus, e transformou então na Santa Maria. Pegou os deuses antigos e colocou então uma Santíssima Trindade para agradar a todos. Vocês estão entendendo? Então, como ele pegou deuses de tudo que foi espécie, de tudo que foi lugar, e colocou essa Santíssima Trindade, mais esses 12 apóstolos como um segmento de canonização, ou seja, como canais, né? Canais de Deus, eram canais de Deus. Por quê? Porque ele também queria, e os seus próximos, que fossem também canais de Deus reconhecidos pelas pessoas. Então ele pegou os 12 apóstolos, depois que já estavam todos mortos, tá? Porque essa palavra de Paulo aqui é bem antes disso. Paulo pregou em torno do ano 70. Paulo pregou poucos anos, mas em torno do ano 50, eu acho. Então, mas isso aconteceu no ano 325. Então eles colocaram esses apóstolos como as bases daquele cristianismo, que de império tornou-se cristão. Aquele é o cristianismo que nós temos hoje. Porque a primeira coisa que foi feita, nós agora nos chamamos católico, que é universal. Os católicos nem sabem que a palavra católico em latim significa universal. Católico, apostólico, por causa da história, da origem dos apóstolos, e romano, o poder. O poder que dominava o mundo, o império. Então, para o império não morrer, morreu belicamente e ressurgiu filosofia religiosa. E é isso que nós seguimos quando dizemos que somos cristãos. Você está entendendo? Nós estamos seguindo exatamente aquele modelo de Constantino. Por exemplo, você se diz que crê em Jesus Cristo, certo? Você chega num lugar e diz: eu creio em Jesus Cristo. Aí você crê com essa igreja. Você tem que ter um nome de blasfêmia para derrubar aquele nome acima de todo o nome. Você está entendendo?
Então você tem que negá-lo. Eu lembro-me que contavam histórias, isso lá em 82, por aí, naquela época da cortina de ferro na Rússia, de aquela coisa de cristianismo não entrar. Eu me esqueci o nome do cidadão, mas ele saiu de lá, passou muita judiaria, muito problema, perdeu filhos lá. Então eles tinham que negar Jesus, tinham que negar. Tinham que negar aquela religião hebraica ou israelita, eles tinham que negar. E a forma que eles diziam é: você nega esse Jesus, você tem que negar esse Jesus. E ele não negava. Mas os filhos dele, as crianças dele morreram por causa disso. E tantos outros morreram. Eles pegaram ele, desculpa dizer isso para vocês, irmão, mas essa é a realidade. Esse espírito está no mundo hoje, ó, tentando pegar você, só que ele não pode pegar porque tem um que o detém, ó, que é o Espírito do Senhor. Essa palavra ainda está sendo pregada, então ele não pode fazer tudo o que ele quer, e Deus o está detendo. Nós estamos na última terra, onde esse evangelho chegaria, por isso que nós somos privilegiados, porque lá no mundo antigo, entra lá em Dubai com a Bíblia para você ver o que acontece. Vai lá no mundo árabe, vai lá no mundo da Nigéria, vai lá nas África, vai lá com a Bíblia para você ver o que acontece contigo. Está vendo? É mais fácil você entrar com droga e ser perdoado do que você entrar com uma Bíblia ou na China ou na Coreia do Norte. Entra lá com a Bíblia para você ver o que te acontece. Bom, e eles pegaram esse cidadão e colocavam ele num barco. Essa foi uma das torturas. E eles pegavam o caniço de anzol e jogavam e arrancavam um pedaço dele. Para negar esse nome. E ele não negou. No entanto, nós negamos tão facilmente. Nós negamos tão facilmente. Você é cristão? Qual é a sua igreja? Quando você fala um nome que não aquele nome acima de todo o nome, você já está negando Jesus. Você está entendendo a gravidade da coisa? Então, quando você pertence a uma coisa chamada por um nome de blasfêmia, você está negando o verdadeiro nome. Porque ele disse: vocês têm que se reunir. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tudo que vocês fizerem, seja por palavras ou ação, seja feito em meu nome. Então há um nome pelo qual nós agimos, oramos e nos reunimos. Você está entendendo? Esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome acima de todo o nome. Então por que eu tenho que pertencer a um lugar? Você está negando essa doutrina, você está negando aquele nome. Irmão, escute bem, aí que está o problema. O erudito, o entendido, pensa assim: Senhor Jesus Cristo. Ah, sim, é um nome, é só pronunciar esse nome. Sim, é só pronunciar esse nome. Mas na tua existência você tem que ser esse nome. Porque se você não for esse nome, você não recebeu aquele sangue que corria nas veias de Emanuel. Você está entendendo? Tem que receber. Então, Jesus significa palavra ativa, palavra. Cristo significa unção, o Espírito Santo que traz aquela palavra para dentro de você. Você começa a viver aquela palavra. Porque, irmão, escute bem, se o Espírito Santo não revelar a palavra, eu posso falar para você por 50 anos e nada vai acontecer. Está vendo? Então é necessário que esse Jesus, Senhor, seja Senhor da tua vida. Jesus seja tudo para você. Cristo, o Espírito Santo, vivificando espiritualmente a palavra em você. Então você é o nome de Jesus agora. Por isso que está escrito uma pedrinha branca com um novo nome escrito. E só quem recebe. Como assim só quem recebe? Quem tem ouvidos? Quem o Senhor abre os olhos e o entendimento. Você está entendendo? Então não é apenas pronunciar o nome. Se você recebe essa palavra, essa sã doutrina, meu irmão, você não precisa nem expulsar demônio. Eles fugirão de você.
Você não precisa se dobrar, clamar, gritar, se desesperar para que Deus te abençoe. Ele cuidará de você como uma joia preciosa. Está vendo? É assim que funciona. Por isso que ninguém mais fala como convém a sã doutrina. Não, falam como convém aos ouvidos daqueles que vão ouvir. Falam como convém ao líder, à nossa igreja, à nossa denominação, à nossa organização, tal qual fez Constantino. Mesma coisa. Então, a grande prostituta vista lá em Apocalipse está aqui. Está aqui nessa escritura sendo retratada aqui, ó. Porque eles não falam como convém a sã doutrina. E aí, milhões, milhões e milhões caminham largo. Mas o caminho do Senhor é estreito, tem que ser real. Não é nem bonito, mas é perfeito. Amém. Os velhos que sejam sóbrios, graves. Graves. Bom, eu vou pegar isso aqui como a coisa musical. Graves e agudos. Grave. Grave é fundamento. Grave. É firme. Você pode ter uma boa música, né? Uma boa voz interpretando aquela música, mas se você quiser uma interpretação perfeita, aquela voz tem que ter tanto o agudo como tem que ter o grave. Aí fica perfeito. Tinha um cantor, não sei se é vivo ainda, B.D. Thomas, Elvis Presley, era outro. Conseguia fazer tanto o agudo quanto o grave. Isso significa perfeito, fundamento, que preenche a coisa. Então, grave, podemos traduzir nessa forma musical, como também podemos traduzir como uma pessoa uma vez disse: ah, mas esse cristianismo é radical, esses crentes são radicais, essa gente que crê nessa Bíblia, e coloca essa Bíblia. Ô irmão, se nós fosse botar essa Bíblia como ela é, então tá todo mundo errado. Mas eu sempre achei que era colocada a Bíblia como ela é. Eu sempre achei que era aplicada a Bíblia como ela é. Eu sempre achei. Quando eu ouvi essa afirmação de um líder religioso, eu fiquei espantado. Estão explicando o que para as pessoas então? Eu sempre achei que era a base, eram as escrituras, que estava sendo aplicada. Você está entendendo? Aí alguns dizem, radical. Irmão, você quer mais radical do que se de pendurar naquela cruz? É? Com as frontes sangrando, o olho inchado do soco que deram nele, as costas virado em guisado, aparecendo os ossos? Você quer mais radical que isso? Você quer mais radical que um cravo desse tamanho de aço? Você acha que as rebarbas do aço foram tiradinhas para entrar bem, que nem uma agulha na tua pele? Aquilo entrou rasgando, irmão. Você está entendendo? Você quer mais? Você acha que isso? Você quer mais radical que isso? Então, filho de Deus, seja verdadeiro. Recebe a palavra de Deus de verdade. Seja grave. Grave. Você está entendendo? Receba a palavra de Deus de verdade. Porque diante de Deus não tem desculpa, irmão. Você já viu lá no cemitério? Tem alguma desculpa lá? Tem? Tem alguma desculpa para a morte? As pessoas que já partiram, vai lá. Vai lá e vê se tem alguma desculpa para eles. Não tem. Partiram, foram embora. Vão se dissolver, virar pó de novo. E a alma? E a alma? Vai para onde? Você define agora. Você define para onde a sua alma vai. Você está entendendo? Então seja grave, não seja fraco. Ele chega a dizer assim, a palavra diz assim, ó, diga o fraco, eu sou. Então não seja molenga, irmão. Tá? Deixa. Eles estão achando que estão te vencendo. Os problemas estão achando que estão ganhando de ti. A situação está achando que está te prejudicando. Oh, meu irmão, teus inimigos ganharam um tremendo inimigo. Se você entrar nessa palavra,
Você entrou num esconderijo. E os teus inimigos arrumaram inimigo. Porque quando você se esconde aqui, ele diz: a tua batalha é minha agora. Você está entendendo, irmão? Esta peleja não é tua, ela é minha. É isso que ele diz. E lá em Salmos o salmista diz: o Senhor pelejará por nós. Aleluia, isso é tremendo. Então seja grave, prudente, mantenha a palavra, não saia nem milímetro. Ah, não, mas eu sou forte, eu uso a palavra de Deus, eu estou bem. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, seja prudente. Prudente, tem uma escritura que diz: simples como a pomba, prudente como a serpente. Você está entendendo? Aleluia. Sãos na fé. Sãos na fé significa não come palavra misturada. Não recebe palavra misturada, comida estragada. Irmão, eu já contei a história da sopa da minha tia. Tinha a tia Iracema e tinha outra. Noêmia, tia Noêmia, fazia uma sopa maravilhosa. Márcia Nenê, não sei se ela se lembra ainda. A tia Noêmia, e ela fazia uma sopa, e eu ia lá no canteirinho pegar, e aqueles galinhos chegavam assim, caindo assim. Era manjerona, orégano, manjerona. E eu ia lá buscar, lavava e botava aquilo na sopa. Meu Deus, que coisa gostosa era aquela sopa. Mas tinha uma outra árvorezinha, que os galinhos não ficavam perto do chão. Era uma mini árvore com umas folhinhas do mesmo tamanho que aquela outra ali. Mas era uma mini árvore e até tinha umas florzinhas redondinhas na ponta. E era uma mini árvore, aquele arbustinho assim, e bem em pezinho, bonitinho. E por que não se coloca? Não dá para botar, sabe por quê? É guanchuma, e guanchuma vai fazer mal no estômago. A sopa é perfeita, a palavra é perfeita. Então não receba com mistura. Você está entendendo? Tem que ser a sã doutrina. Então, sãos na fé são aqueles que recebem a palavra. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Outro elas não ouvirão. Você é um eleito, separado para a salvação, desde antes da fundação do mundo. Então você sabe quando é Deus. Você saberá de alguma maneira. Porque ele disse que não deixaria você órfão. Não, aos seus eleitos ele não deixa órfão. Então são na fé, no amor e na paciência. Irmão, amor, a palavra revelada, a palavra dada para você e tirar da tua morte. A palavra te traz vida e tira a tua morte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, sua única criação conhecida desse universo. Não tem como conhecer Deus, não tem como ver Deus, a não ser por esta criação, seu Filho. A coisa mais poderosa que pisou nessa terra. Me diga, escute, eu escrevi um texto e mandei, esse texto é antigo e eu reescrevi. Quando eu li lá nos idos de 80 e pouco, eu reescrevi esse texto, mudei alguma coisa, mas diz assim, ó: nem todos os exércitos que já marcharam, nem todos os reis que já reinaram, influenciaram tanto a vida na terra como esta única vida solitária. A palavra esteve em nosso meio, a palavra! E a palavra disse: o mundo não me verá mais. E eles estão esperando a palavra descer e vir. Vem cá, Paulinho. Vem cá, Ciclaninho. Vem cá, Beltraninho. Não, Senhor, ela não volta mais. Porque ela está no meio. Ele disse: estarei no meio de vós. Passearei no meio de vós. Estarei convosco e em vós. Aleluia. Você está entendendo, irmão?
o que é essa palavra, eleito de Deus. Você está entendendo? Me causa um espanto, irmão, um desespero às vezes, sabe? Você ouve, 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 ouve a palavra e parece que você cada vez se afasta mais desta verdade. E não é pelas falhas, porque a falha é a nossa natureza. Nós somos falhos. Enquanto estivermos nessa carne aqui, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela sabe que vai ficar aqui. A carne não parte daqui. Então as falhas acontecerão. Por isso que diz assim, nos revestir da incorruptibilidade. O que é isso? Nos revestir da palavra. Você está entendendo? O poder, o amor de Deus manifestado. Todo mundo diz, eu busco a Deus, eu creio em Deus, Deus vai me guardar, Deus vai me abençoar. E as pessoas são uns demônios, são um diabo, tá? Me perdoe que eu vou dizer aqui, são um diabo. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, e se você crer em Deus, se você confiar em Deus, Deus vai isso, Deus vai aquilo, Deus vai aquilo outro. Mentira. Primeiro, como é que você crê em Deus? Como é que eu posso crer em Deus? Você conhece Deus? Alguém aqui já viu Deus? Eu não vi. Eu não vi. Israel um dia quis ver. O que, Moisés? Tu está dizendo que Deus fala só contigo porque não pode falar com nós também somos israelitas? Aliás, já vou te dizer mais, meu amigo. Tu foi criado lá com os faraó, lá com a filha do faraó. Tu foi criado como um egípcio. Tu não amassou barro que nem nós. Não carregou barro nas costas. Tá? Tu não passou humilhação, não foi açoitado que nem nós, comendo só o que sobrava, e aí tu vem me dizer, tu viveu lá, comeu nos melhores banquetes, teve o melhor estudo, o melhor treinamento, viveu lá no palácio, e agora tu vem dizer que Deus falou contigo para tu nos guiar como povo de Deus, e o nosso povo aqui, os nossos amigos aqui, por que Deus não podia falar com qualquer um de nós? Por que Ele só fala contigo? Bom, vocês é que sabem, Moisés diz. Se vocês querem que Deus fale com vocês, então eu vou falar com ele. E ele falou com Deus. Moisés, diz para eles ficar sem comer, se apartar da sua esposa, sair, aleluia, entrar numa consagração, entrar num jejum até os animais deles. Tudo, todo mundo em jejum. E vão lá no Sinai. Eu vou descer lá e mostrar. Vou me mostrar para eles. Irmão, quando, depois de todo aquele jejum e consagração, quando eles chegaram, até as crianças, os bichos, todo mundo, quando eles chegaram lá naquela montanha, aquela montanha começou a se partir e pegar fogo. Eles gritaram, Moisés, clama a Deus, nós vamos morrer, nós vamos perecer todos. Deus é grande demais. Então ele quis falar através da sua palavra. Olha minha mão aqui, irmão. Minha mão é o sol, não tem nada pequeno aqui para mostrar. Minha mão é o sol. Aqui no meio, dentro dos meus dedos está a terra. Aqui a minha mão é o sol. Terra girando. Uma pedrinha. Grande sol, né? E todos os planetas na volta dele, na Via Láctea, né? Certo. Foram descobertos. Planeta tem um. Não acharam todos, porque a nave ainda está andando. Até onde ela pôde mandar informação para a Terra. Mandou a dimensão de um planeta que para fazer a volta nele, só uma volta, uma única volta, num jato, muito rápido, coisa mais rápida que havia na Terra é um jato supersônico, que era aqueles Concorde, que fazia um voo passageiro com passageiro e passava a barreira do som. Mais de 2.000 quilômetros. Então, para fazer a volta nesse planeta,
necessitava-se de 1.100 anos. O homem vive isso? Não, né? Talvez 100 anos o homem viva. Então vamos colocar uns 20 pilotos aí, né? Nascendo e morrendo, né? Dentro desse avião, para poder dar a volta no planeta. Então um piloto aqui, um assistente do piloto com seus 60 anos, eu acho, né? Quando aquele morresse ele assumir, outro com 40, outro com 20, outro com 10 e outro nenê nascendo. Então, necessário seria, eu calculo que umas 20 pessoas, vamos calcular 5 na descendente, né? 5. Então, 1.100, teria que ter umas 20 ou 30 pessoas, pilotos, para fazer só uma volta nesse planeta. Que esse Sol e esse planetinha nosso, chamado Terra, que é uma areinha, perto desse planeta é nada. Você está entendendo? Pois é. Agora essa Bíblia aqui fala que esse Deus que criou tudo isso, que conhece o número dessas estrelas e as chama pelo nome, para olhar, não para a Terra, para olhar para o universo, precisa inclinar-se. Então qual é o tamanho desse Deus, irmão? Você está entendendo? Os crentes não têm nem noção, os religiosos não têm nem noção de quem é esse Deus. Outro dia uma pessoa me dizendo, batuqueiro, meu Deus, fulano virou batuqueiro, meu Deus, olha esses batuqueiros, meu Deus, shhh, para quieto. O diabo, aquele lá invoca o diabo, meu Deus, toma cuidado. Você não conhece meu Deus. O diabo é um gatinho, um cachorrinho que ele usa no seu serviço. Você está entendendo? O inferno não comporta você, porque você tem ele dentro de ti. Então temeu o quê? Não temas, ó pequeno rebanho, eu sou contigo. E como que ele é contigo? Porque você vai na igreja, porque você jejua, porque você ora, porque você é certinho. Para de te enganar, meu irmão. É bom orar, ore por mim quando orar. É bom jejuar, que coisa boa, você está matando um pouco do teu corpo e alimentando e crescendo o teu espírito, então você está perdendo razões, direitos quando você está jejuando, isso é bom. Mas não pense que isso trará Deus a você. O que traz Deus a você é a palavra. Agora vocês estão entendendo então por que a palavra não é pregada exatamente como convém a sã doutrina? Para que você não saiba quem você é. Para que você não receba esse poder. Irmão, esse cultinho aqui, ó, onde a palavra é explanada, meu Deus, irmão. Se as pessoas que vão entrar em juízo soubessem o que está vindo e que essa palavra os protegeria, estariam aqui de joelhos, se arrastando aqui. Meu irmão, por favor, te acorda, povo de Deus, te acorda, te acorda. Ele deu sua palavra, o seu amor, porque ele podia ter criado tudo simplesmente do seu pensamento. Não, ele criou uma coisa que criou todo o resto. Por isso que João escreveu, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Aleluia, por isso que o religioso se complica. O Constantino quis colocar Deus em 3, não dá, porque estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Quem foi que fez o mundo? Deus! O Senhor! Filipe disse, nos mostra esse Pai, eu estou aqui, tanto tempo convosco. Não dá para entender isso pelo intelecto ou filosofia religiosa.
Isto tem que ser revelado, e isto só é revelado aos pequenininhos do Senhor, ao seu rebanho, somente a eles. Ninguém mais, irmão. As pessoas ouvem isso aqui, fazem religião, fazem suas catedrais, fazem seu sistema religioso. O quê? Você acha que é disso que ele precisa? O que é, Davi? Tu quer fazer uma casa? Para, Davi. Que casa tu pode fazer para mim? Que casa? A terra, ó, os cabelos, seus pés, ó, uma terrinha, ó, debaixo do pé dele. E aí, quer fazer uma casa para mim? O Pedro não tinha Espírito Santo e andava com a palavra do lado dele. Não sabia nada, por isso Jesus disse, aonde eu vou, vocês não sabem agora, mas vocês vão saber depois. Porque ele perguntou, Senhor, para onde vai? Tu disse que nós vamos saber que nós soubemos, mas para onde tu vai? Tu fala como se nós soubéssemos. Aí ele disse, vocês não sabem agora, mas vocês saberão depois, porque quando viesse a unção verdadeira, revelaria. Ela nos guiaria em toda a verdade. Nos ensinaria. Aleluia! E o Pedro, sem saber de nada, quando viu aquele maltrapilho, assistente de carpinteiro, auxiliar de carpinteiro lá, que andava com eles no bar, todo sujo, fedido, e agora ele lá nas alturas, o seu rosto brilhando, e a sua roupa alva. Oh Deus, aleluia! E mais, de um lado vem Moisés, do outro vem Elias. De um lado vem Moisés, que o corpo não foi encontrado no deserto, que o corpo não virou múmia, embora ele fosse criado no Egito como um príncipe, mas ele era de Deus e decidiu não ser uma múmia, mas ter um corpo eterno. E agora chega o Moisés ali. Você precisa querer esse corpo eterno. Deus quer te dar. Vem o Moisés ali do lado dele e vem o Elias, que foi tomado um tipo da noiva que é arrebatada. Deus. Aleluia! Glória a Deus! Estamos chegando nesse momento. Essa palavra tem que vir pura para que você, eleito de Deus, saiba que o momento se aproxima de você entrar naquela eternidade de onde você veio. Ô, irmão, essa palavra tem que mudar esse nível. O evangelho tem que mudar o nível, irmão. Sabe por quê? Porque agora é os remanescentes. E esse remanescente, eles não são qualquer salvo, não. Eles não são simplesmente vão entrar lá no céu e ser salvo. Não. Esse remanescente são reis e sacerdotes do Altíssimo. Rei e sacerdote de um reino que criou tudo o que existe. Eu vivo há anos aqui. Eu nunca consegui dar a volta nesse planetinha. Aliás, nunca saí do Brasil, acho. Nunca saí do Brasil, claro, com certeza. Fui até São Paulo só. Lá nas fronteiras lá de São Paulo, máximo. E aí? Levaria muitos dias, um gasto muito grande para dar uma volta no planeta. Nem no fim do Brasil eu cheguei. Você está entendendo? Veja. E esse planetão para mim é só um grãozinho de areia para Deus. Então você acha que esse Deus precisa de mim? Para quê? Para quê? Ô, Nazareno, para aí, ó. Tá perturbando a cidade. Diz para essa gente se calar aí. Diz para essa gente se calar, porque estão perturbando a cidade. Oh, Deus, ali foi a minha entrada. Ele disse, se estes se calarem, as pedras clamarão. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Quando Israel parou de clamar, eu comecei a clamar. Você está vendo? Eu sou uma daquelas pedras. Eu sou uma delas. Aleluia! Pela graça dele, misericórdia dele somente.
Aleluia! Glória a Deus. Então, foi o amor dele. Foi ele quem quis me salvar. Não fui eu que escolhi a salvação, que fui inteligente, que fui esperto, que fui perfeito. Não foi ele quem escolheu me salvar. Há quase 2000 anos, lá naquela cruz, ele escolheu me salvar. Foi ele. Amém? E na paciência, fica calmo. Amém? Paciência, uma das 7 virtudes do Espírito Santo em você. O crente, ou a crente no sentido de crer, de quem crê, não quem vai em igreja, religioso. Crente, aquele que crê, irmão, ele recebe do Espírito de Deus fé, virtude, paciência, temperança e assim vai indo. Piedade, amor fraternal. Amor de Deus em você, completa a obra. Aleluia. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Irmãs, você não sabe o que é séria no viver? Não é pessoa carrancuda. Não, eu não posso me contaminar. Não, não é isso. Séria no seu viver. A pessoa olha para você e sabe quem você é. Olha para você e sabe quem você é, sabe? As pessoas podem olhar e ver uma filha de Deus aí. As pessoas podem olhar e ver uma filha de Deus aí. Pode olhar para a tua vida e ver uma filha de Deus aí. Pode? Séria. Você crê nessa palavra? Como convém a santas. Não é como convém a mulheres perfeitas, mulheres bonitas, mulheres religiosas, mulheres bem... Não, santas. Santas, irmão. Que eu quero dizer, são separadas. Não são essa coisa que fizeram uma imagem lá, ó, santa essa, santa aquela. Não. Santa significa separada. Tem pessoas perfeitas, como Madre Teresa de Calcutá. Que exemplo, aquela mulher me deu um exemplo na minha vida, que quando eu vi um filme, que aí eles chegaram nela e perguntaram para ela, a senhora já é velha, a senhora dorme 11h30, meia-noite, meia hora e 5 e pouca, a senhora já está atendendo as pessoas, a senhora devia descansar. Ela disse, eu tenho bastante tempo para descansar na eternidade. Glória a Deus, você está entendendo? Mas eu não vou orar nunca para ela. Não, nunca vou fazer prece ou oração para ela. Não, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Palavra sendo falada. Você está entendendo? Esse é o único mediador. A palavra, Deus não receberá você se você não estiver sob essa palavra. Por isso Paulo disse, eu vim com uma palavra para que houvesse a aceitação de Deus, a adoração do povo gentil. O povo gentil pensou que era para eles ficarem perfeitos com a palavra, ficarem certinhos com a palavra e cobrar de Deus. Ó Deus, sou teu filho aí, resolve aí, cura aqui, faz isso. O povo gentil está achando isso. Ó, fiz uma igreja para ti, Deus abençoa aí, agora fiz isso para ti, Deus... fui na igreja, fui no culto, fiz oração, fiz um jejum. Irmão, me desculpa, eu tenho que falar isso aqui para você. Ó. Jejum, irmão, só faça se Deus te der graça, meu. Tá entendendo? Só faça jejum se você estiver ouvindo essa palavra, viu? Senão quem vai receber é o diabo. Você está entendendo, irmão? É sério? Ou você acha que o gadareno está fazendo o que lá? Te acorda, povo de Deus. Ó, oração, só ore se você souber a perfeita vontade de Deus, que é a sua palavra. O próprio Moisés se perdeu, entrou em desespero. Ô Moisés, lá vem Faraó. Montanha. Olha esse mar diante de nós aí. E agora? Não dá para ir para trás, não dá para ir para os lados? E esse mar aí? Tu nos trouxe aí para morrer? Ei, tu não disse que estava sendo guiado por Deus? E agora, Moisés? Olha aí, Moisés! E ele se deixou levar pela situação. Irmão, são exemplos para você. Não te deixe levar pela situação.
Sabe o que Deus respondeu para ele? Aí ele se foi para a oração. É o que os crentes fazem. Ô irmão, meu Deus. Pedro, tu vai morrer amanhã, viu? Nós dissemos para ti, te demos chance e dissemos para ti que não era para te pregar mais nesse nome, que não era para te pregar no nome desse hebreu aí, desse israelita, esse maldito, ele foi maldito lá naquela cruz, e tu tá pregando em nome dele. Pedro, nós dissemos para ti e tu ficou bem quieto e concordou como se não fosse mais pregar, Pedro. E agora nós achamos tu pregando, não tem mais volta. Amanhã tu vai morrer, Pedro. Pode ficar na cadeia aí, amanhã tu vai morrer. Pedro fez igual a Moisés, irmão. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele fez igual a Moisés, irmão. Ele entrou na natureza dele. Pedro foi para a vigília. Foi vigiar. Afinal de contas, ele disse, você não pode vigiar uma noite comigo, um momento comigo? Jesus falou para ele, então logo, estou em problema, vou vigiar. Foi isso que Pedro foi fazer? Jesus também disse, orai sem cessar em todo o tempo. Provavelmente, então, isso veio na mente de Pedro. Vou para oração sem cessar, vou ficar essa noite, eu vou ficar em vigília, já que eu vou morrer amanhã, vou ficar em vigília e oração. O que Pedro fez, irmão? Oh, Deus poderoso! Você pode ficar, você está nos braços dele, ó. Fique tranquilo. E ele disse, serão meu particular tesouro. O quê? Estão te ameaçando? O quê? A vida está complicada? Está difícil? Está se desmoronando? Olhe para ele. Olhe para ele. Pedro já tinha tido a experiência. E deu o vento. E o mar começou a balançar. E o Pedro andando em cima das águas que ele havia mandado. E Pedro se desesperou, olhou para os lados e afundou. Dessa vez, não. Vou morrer? Glória a Deus. Foi deitar e dormir. Pedro roncando. Pedro, vamos embora. Pedro, vamos embora. O anjo do Senhor foi lá chamá-lo. Vamos embora, Pedro. Vamos embora. Não, senhor. Não. Peraí, só um minuto aí. Como assim vamos embora? Estou condenado para morrer amanhã? Como é que eu vou passar essas cadeias tudo? Tá cheio de guarda? Tudo armado? Como é que eu vou sair? Irmão, quando você confiar nele, não há limite para você. Não há limite para você. Apenas confia nele, irmão. Confia nele. E o Pedro saiu. Quando Pedro chegou lá na casa, estavam os irmãos tudo em oração. E foi uma menina lá atender. Voltou correndo. Oi, irmão. O que foi, mulher? Você está orando? Orando por Pedro. Pedro vai morrer, foi preso, está condenado. Oi, irmão. Ele está lá na porta. Mas como nós vimos ele ser preso, condenado? Como é que ele está lá na porta? Você está entendendo? Aleluia! A diferença daquele que confia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas Moisés se desesperou. Mas Deus mostrando para você. Moisés era Deus, irmão. Deixou entrar a natureza dele. O que Moisés foi fazer? Se eu fosse Moisés, com o conhecimento que eu tenho da palavra hoje, eu entraria no rio para morrer no mar. Então, vou morrer no mar. Você está entendendo? Mas eles não tinham conhecimento dessa palavra, eles não tinham visto isso aqui que você está ouvindo. Mas mesmo assim ele confiou. Mas ele entrou em desespero humano, que nós entramos às vezes, essa é a nossa humanidade. E aí ele foi fazer o quê? Foi para a oração, se desesperou, foi clamar a Deus. E o que Deus respondeu? Pense, irmão, tudo que ele tinha feito lá no Egito, tudo que ele tinha feito na vida dele, Moisés, no Nilo, um rio até hoje infestado de lagarto, acho, não, lagarto é aqui, alligator, jacaré, sei lá, esses bichos pré-históricos que duram muitos anos, gigantesco, que até hoje tem no Rio Nilo. Moisés numa cestinha, irmão, para um bicho selvagem, um nenezinho numa cestinha, é que nem você pegar um filé de carne e largar
um cachorro faminto. E lá vai o Moisés naquela cestinha. Detalhe, Moisés andou rio acima, porque onde os faraós se banhavam era na parte alta do Nilo. Detalhe, se tinha alligator ou jacaré, sei lá o que for, crocodilo, então tinha que ter uma barreira, porque ali quem se banhava eram as princesas do Egito. Como é que aquela cestinha veio parar exatamente nas mãos da filha do faraó? Tudo isso, irmão, havia acontecido com ele. E agora chega diante daquele mar, depois que Deus ordenou a direção, a coluna de fogo clareando para frente e uma coluna de fumaça durante o dia, protegendo do sol e escondendo do Egito, dos egípcios para pegar eles. Egípcios correndo em alta velocidade, só os guerreiros com carros de guerra e eles um bando de gente velho, maltrapilho, cheio de mudança, cheio de criança, cheio de coisa. E aqueles homens nunca os alcançavam. Então, se Deus te guardou até aqui, por que é que você vai duvidar dele? Você está entendendo, irmão? O que essa trajetória de Moisés, nesse momento, estava nos dizendo? Se ele tem feito tudo isso na tua vida, por que a partir de agora, nesse probleminha que surgiu, você está duvidando dele? Então morra! Entre para morrer, irmão! Entre então, ó Senhor, eu vou morrer aqui. Amém, terminou. Aleluia! Filho do Deus vivo, tome posse! Glória a Jesus. Não aceite essas migalhas que Satanás tem dado. Fique com a perfeita palavra, o alimento, a herança do teu Pai. Tome posse. Se até aqui você padeceu, se até aqui você penou, agora você sabe quem você é. Tome posse da tua herança. Tome posse da tua herança. Aleluia, é teu, irmão. Ele disse, eu vos dou por cabeça e não cauda. Tome posse, tome posse. Ei, Josué, está com medo do quê, Josué? Não te mandei eu? Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Moisés, por que clamas a mim? Por que você está cobrando de Deus? Ele já não te mandou ir? Ele já não disse que ele é o teu Deus, teu Senhor? Você já não disse que confia nele? O que está havendo? É difícil? Tua situação, a tua condição não dá? Tua situação é complicada? E aí? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Esse Deus dos cristãos? Esse Deus dos crentes? Esse Deus dos religiosos? Ou o Deus que criou o céu e a terra? Por isso o salmista diz, quando elevo meus olhos para as grandes barreiras, para as grandes montanhas, para os grandes problemas, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem da cima. Acima daquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Irmão, quando você entender isso, você vai ver quem você é. Amém. Glória a Deus. Não vou correr, irmão. Não consegui chegar no 10 ainda. Aleluia. Glória a Deus. Como convém a santa, não colinadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. As mais velhas ensinam as mais novas. Então as mais velhas vão fazer um culto, como se faz os cultos, círculo de oração, né? E uma irmã mais velha prega uma palavra. Não, Senhor. Com sua vida. Com sua vida. Deus não escolheu mulher para pregar. Com sua vida. Essa palavra aqui diz assim, a mulher permaneça calada e aprenda em casa com seu marido. E já vou mostrar o que ela tem que fazer.
para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, toma cuidado, irmã, a amarem seus maridos. Irmão, ele não vai na igreja contigo? Separa dele. Você é filho do diabo. Não, é teu marido. Você tem que amá-lo. Eu vejo muito isso, irmão. O marido não quer nem saber de igreja, não quer nem saber de Deus, e a mulher é fervorosa. Tem diabo aí, irmão? Tem algo mal. Ô, irmão, mas ela vai na igreja, ela ora, ela jejua. Tem algo mal aí. Tem algo errado aí. Porque uma filha... Irmão, por favor. Então, teu marido é doente, né? É demente na cabeça, né? Se você fizer uma comida bem boa, que você gosta, ele não vai querer comer? Hã? Naturalmente que vai, né? Se você arrumar a tua cama bem arrumada, bem cheirosa, bem confortável, ele não vai querer deitar lá? Hã? Então por que ele não quer servir esse Deus? Porque você é um mau exemplo. Você está entendendo? Então ensinando essas irmãs, estão ensinando errado, não estão ensinando conforme a palavra, você tem que amar o seu marido, porque você santifica ele. Aleluia! Oh Deus poderoso! Você está vendo? Você que o santifica. Ah, mas ele não quer Jesus. Mas ele isso, ele aquilo e ele aquilo outro. Ué? Você está mostrando Jesus de verdade para ele? Ou você está mostrando que você vai na igreja? Te acorda, povo de Deus. Essa aqui é uma coisa real, viu? O diabo está vindo na terra. Estão tudo brincando de cultinho, tudo brincando de servir a Jesus. Agora já não é Jesus, é Jesus. Estão brincando de servir a Jesus e o diabo está vindo na terra aí já. Está tomando conta aí, o sistema já está todo pronto, é só ele aparecer. E eu não quero ver. Eu tenho dito a Deus, Senhor, se porventura acontecer, estiver projetado ou programado para que eu saia da tua presença, pode me tirar da existência. Pode me tirar da existência. Você está entendendo? Porque é uma coisa muito terrível, irmão, se encontrar com o diabo. E você está ouvindo o que eu estou te falando, a maioria são papagaios, não tem noção, esses conversadores aí, ó. Eu já tive encontro com demônios, viu? Com demônios, você nem respira. É uma força espiritual. Agora você pensa o que vai ser quando ele estiver se empossar na terra. A outra vez que ele esteve na terra foi aquelas mortes que os cientistas estão descobrindo até os dias de hoje, que eles encontram os fósseis e acham até o que os bichos comeram. Não deu tempo do estômago digerir. Morreram até com o que comeram no estômago, na hora. Você está entendendo? Foi uma morte instantânea. Por isso que a Bíblia diz, ai dos moradores da terra. Houve matança na terra quando Satanás chegou. Você está entendendo? Pois é, a Bíblia diz que ele vem de novo. Você quer estar aqui? Você quer estar aqui? Eu vi gente nova. Deus me mostrou numa visão. E só em pensar eu entro em desespero. Eu vi gente nova que só se olhavam assim, ó. E saíam, e iam lá e arrancavam um pedaço do outro. Arrancavam um pedaço com os dentes. Arrancavam um pedaço. E os crentes tudo achando gospel. Ah, o fulano tá cantando hino gospel, olha só, se converteu. Olha só o ciclaninho, que hino lindo que ele fez, totalmente contra a escritura. Você está entendendo? Enganando, enganando, enganando e enganando. Irmão, Deus cuida do que é dele. Deus cuida e protege o que é dele. Você está entendendo? Ou você acha como é que Hitler matou aqueles milhões? Ou você acha como é que a Rússia tem matado milhões? A China tem matado milhões? O que você acha? O que são esses?
O que é isso? Permissão de Deus. Mas os seus têm lugar seguro na sua mão. E a sua mão é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aí está a mão de Deus, a oração do justo. Que justo que recebe a justiça. Que justiça? A palavra. Move o braço de Deus. Move o braço de Deus. A oração do justo muito pode em seu efeito. Senhor, Senhor, aquele meu amado, Senhor, o meu filho, Senhor, o meu esposo, Senhor. Irmão, você sabe de uma coisa? Eu vou contar uma coisa para você, um segredo. A minha esposa, raramente ela me vê orar. Raramente. Porque eu não tenho que orar para mostrar nada para ninguém. Está entendendo? Tem que ser real. Eu e Deus, se ela vê, amém. Se ela vir dobrar o joelho comigo e orar, amém. Mas é eu e Deus. Você está entendendo? Tem que ser real a coisa, irmão. Aleluia. Mas vamos correr. Aleluia. Como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Eu vi uma mãe que disse, que Deus mate. Como assim, mano? Não, que Deus mate a fulano. Mas não é teu filho? Que amor é esse aí? Não, ame até o fim. A droga levou, ame. O mundo levou, ame. Continue, não desista. Segue em frente, não entregue. Tá entendendo? Aleluia. Você é uma porta de bênção para eles. A serem moderadas, castas, boas donas de casa. Irmã, o que foi que mandou você sair pregar? Que diabo é esse aí? Uma vez nós conversando, em 90 e pouco, deixa eu dar esse testemunho para você, irmãos, nós conversando, e o que será o problema do mundo? A gente estava, pessoas inteligentes, tá? Estava no meio de gente inteligente, qual é o problema do mundo? Isso lá em 90 e pouco, não era nem isso aqui que nós estamos vivendo agora. E o que é o problema do mundo? Aí um disse uma coisa, disse outro, e vem um cidadão e disse assim, o problema no mundo atual foram as mulheres saírem para a rua. Mas elas ganharam liberdade, mas... Foi as mulheres deixarem seus filhos a serviço de pessoas que não são mães, recebendo por isso, são as babás. Foi colocar seus filhos para que a televisão lhes ensinasse. Olha o que nós estamos colhendo isso. Olha o que nós estamos colhendo agora. Olha o que virou. Você está entendendo? Porque, irmão, a base do projeto divino é a família. E a mulher é a prudência, é o exemplo, é a influência. A mulher. O homem é o molde, a segurança. Está entendendo? Mas a mulher é o exemplo. É a prudência, é o acesso ao filho. Fala com teu filho, fala com teu filho, fala com a tua filha, conversa de novo, e conversa de novo. Esse fulaninho, larguei de mão, então te prepara para juntar ele lá na esquina. Então te prepara para visitar ela lá na zona de meretriz, te prepara para visitar ela com a cara inchada, te prepara para visitar ela no hospital, te prepara para sofrer junto. Então, não desista. Não desista. Por isso, irmão, que essa palavra foi escondida e pegam essas mulheres e só dizem para elas que elas têm que ir para a igreja. Mas quem foi que disse isso? Quem é igreja, irmão? Igreja é o ajuntamento do Senhor, os separados desse sistema religioso que se chama igreja, a grande prostituta, a meretriz desse século, do final da obra. Sabe o que o Espírito Santo diz? Sai dela, povo meu. Você está entendendo? Sai daí, porque já tem chegado até o céu. Irmão, te acorda, por isso que essa palavra não é pregada. Por isso, não enche lugar. Não, Senhor. E mais, irmão, castas, boas donas de casa,
sujeitas a seu marido. Irmão, um grande pregador, conta isso, que a irmã chegou, irmão, a palavra que o Senhor prega é a palavra que vai levar nós para o céu, e eu sei que Deus está aqui e tudo mais, mas o meu marido é lá da igreja tal, lá das assembleias, sei lá, parece que era isso, das igrejas, e agora, irmão, como é que eu faço para Jesus vir me encontrar, porque eu sei que ele vai vir aqui onde vocês estão falando, essa palavra é a palavra de Deus, e como é que eu faço? Eu venho para cá com vocês. Ele disse, você tem que seguir o seu marido. Está entendendo, irmão? Hoje estão ensinando as mulheres até deixar o marido se ele não servir junto com elas na mesma igreja. Você está entendendo que espírito diferente? Amém? Então, sujeitas a seu marido. Irmão, pode ver, as irmãs que hoje vão na igreja, irmão, a única coisa que elas não são. A minha sogra diz isso. Se eu tiver que depender desse aí para ser sal, então eu estou perdido. A única coisa que essas boas cristãs não são é sujeitas a seu marido. Pode pegar uma missionária para te ver quem é o marido dela, um nada. Pega uma mulher pregadora aí para você ver quem é o marido dela, nada. Nada, ele nem abre a boca nem fala. Você está entendendo? Porque há um espírito que levanta ela e sujeita ele. Demônio. A minha mãe contava que tinha uma cobra e parece que teve uma criança. Acho que ela mesma passou por isso. Tinha uma cobra no campo. Naquela época se vivia em situação de campo. As pessoas trabalhavam no campo, não tinha muita máquina, não tinha muita coisa. Então fazia aquelas cabanas e ia trabalhar no mato, sei lá, nas roças. Então as mulheres, quando os nenezinhos novos, ficavam com os nenê, né? E dormiam com o nenezinho dando mamar, porque elas também ajudavam a trabalhar. Então tinha uma cobra que ela vinha e botava a cola na boca da criança e mamava o leite na teta da mãe. Uma cobra. Esse é o demônio que está hoje sobre as mulheres pregadoras, as mulheres cristãs. Coloca elas lá em cima e bota o marido lá embaixo. Me ache uma missionária que o marido é um grande homem de Deus. Me ache uma só. Uma mulher pregadora que o marido pelo menos acompanhe ela. Me diga uma. Me diga uma só. Você está entendendo? Uma coisa séria. A serpente está fazendo a mesma coisa hoje. Que ela sempre fez. Amém? Então, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, irmão, se a mulher não for sujeita ao seu marido, se ela não for moderada, casta, boa dona de casa, prudente, amar o seu marido e seus filhos, a palavra de Deus pode ser blasfemada. Isso é blasfêmia, então? É. E não é o que o sistema cristão religioso está ensinando? Não é? Exatamente. Então o que é isso? Blasfêmia. Então, se a palavra está sendo blasfemada, por quê? Porque elas estão associadas ao sistema religioso que prega estas coisas contra a palavra. Você está entendendo? Então é uma blasfêmia diante de Deus. E tem juízo preparado já para isso. Amém? Exorta semelhantemente jovens a que sejam moderados, sem excessos. Irmão, agora os jovens têm que pegar os folhetos, tem que pegar um jornal, tem que pegar isso, aquilo, o livro, e tem que sair por aí evangelizando. Isso é excesso. O jovem tem que ouvir o pai e a mãe. Quer servir a Deus, sirva o pai e a mãe. Oh, Deus poderoso, Deus nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, amém? Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Você é pregador, você tem que ser um exemplo. É isso que Paulo está dizendo a Tito, te dá por exemplo. Pregue e viva a palavra, para que as pessoas possam ver você. Amém? Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade. Não seja fraco, não seja um tímido. Sinceridade,
linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo estava escrevendo. Quem ele estava ensinando era Tito. Então, se Tito falhasse, Paulo também teria um mal a ser dito sobre ele. Ele não teria ensinado a verdade, então, para Tito. Então, se você não receber essa palavra, falarão de nós, não só de você. Você está entendendo? Amém, mas vou correr. Exorta os servos a que se sujeite a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. Se ele te mandou, o teu patrão mandou fazer, faça. Você está lá para trabalhar, você não tem que provar nada. Amém? Não defraudando, não pegue nada que não é teu, que não te pertence, devolve sempre. Antes mostrando toda a boa lealdade. Você está entendendo, irmão? Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Este é o ornamento. Você se entregando a Deus com uma vida vivida. É o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim. Caim ornamentou a coisa perfeitamente. Abel ornamentou com o sangue daquele cordeiro. Deus atentou para aquele sacrifício do sangue, porque o sangue é a vida. O segredo está no sangue. Então essa palavra tem que estar em você, porque se não estiver em você, você está se enganando tremendamente. Então, irmão, que Deus nos ajude, e se for da vontade dele, estaremos aqui na próxima quinta-feira, amém, falando sobre a palavra de Deus. Irmão Robson, passa aqui para fazer o encerramento, em nome do Senhor Jesus.